Pai, que o Senhor tem nos dado. Fale conosco, Pai, agora. Não temas, pequeno rebanho, Sol maior, da glória para a cruz. Feche seus olhos e adore. Da morte para a vida, Ele foi pelos seus. Todo poder na terra, todo poder em cima é dado a Ele. Para quem? Para o rebanho que Ele ama. Eu sou este rebanho, somente crê. Cante. Somente crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente crê. Peça para o que o anjo desse. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Creio, Senhor. Cante. Creio, Senhor. Aleluia. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por essa noite tão especial que o Senhor nos tem concedido, aonde muitos hinos já foram cantados ao nome do Senhor. E agora, Pai, nós queremos aproximar da reflexão, da meditação da Tua Palavra, para que então possamos participar do corpo do Senhor, o pão, o vinho, o lava-pés, e então cumprir o nosso maior prazer, que é poder dizer que estamos em comunhão com o Senhor, estamos bem com o Senhor, Pai. Portanto, no nome de Jesus, venha ocupar todo o espaço. Se há corações aqui feridos, o Senhor é a cura. Se há pessoas aqui cansadas, esgotadas, o Senhor é o Deus que pode renovar, é o Deus que pode revigorar. Portanto, Senhor, venha trabalhar aqui nessa noite, que haja corações quebrantados, tocados, ajudados pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Eis-nos aqui com o corpo, a alma e o espírito entregues nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez, a família da fé reunida. E hoje, para poder atravessar mais um ano, mais uma travessia, podemos sim dizer que Ele, mais um ano, nos fez triunfar sobre todas as coisas. Amém? Nossa, amém? Ah, sim. Assim fica melhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, e depois segundo aos Coríntios, capítulo 13. Deus abençoe os irmãos que nos visitam, parte da família ali de Betim, minha mãe, Nivaldo, Tiago, irmã Gisele, os irmãos do BH também. Deus abençoe muito vocês. Parece que é o filho do irmão Belmiro que está aí, né? Deus abençoe. Eu achei que era a filha, mas é o filho. É só olhar que não confunde, né? Dá para saber. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Também, pastor Raimundo,
pastor Raimundo está conosco aqui, passando o ano, e não só aqui, ele tem nos ajudado ali em Belo Horizonte também, no trabalho do ministério, na pregação, na igreja que nós começamos lá, e estamos tendo um companheirismo. A propósito, ainda tem alguns hinos aqui, fica tranquilo, vocês ainda vão cantar. Irmão, não fica com muita pressa, não. Relaxa, tranquiliza o espírito aí, que vem bastante coisa pela frente ainda. E logo após a palavra e a ministração da ceia, nós vamos ouvir mais alguns hinos, alguns pedidos, e também os jovens que ensaiaram muito, tem um hino para cantar. E o pastor Raimundo também vai dar um testemunho sobre o princípio da mensagem na região de Belo Horizonte, região metropolitana. Talvez mais uma parte da história que muitos não conhecem, mas creio que você será abençoado com esse testemunho, que surgiu ali na década de 1960 até 70. Daqui a pouquinho ele vai detalhar isso. 1 aos Coríntios 11, versículo 28. Nós vamos ler até o 30. Porque todas as vezes, ou melhor, 28, isso mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora, 2 aos Coríntios 13. Segunda carta aos Coríntios 13. Vamos colocar um pouquinho de retorno aqui no púlpito. E, enquanto eu prego, tirar um pouquinho do grave, para me ver se melhora um pouco. 2 aos Coríntios 13, verso 1, diz assim: É esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e a segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente. O digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Paulo está tratando um problema da igreja de Coríntios, e ele disse, por 2 vezes eu já fui aí, para tentar resolver esse problema. Se eu for a terceira vez, eu não vos perdoarei. Olha para você ver, desperdiçando oportunidades para poder consertar. Verso 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, é disso que trata. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que
que entendereis que nós não somos reprovados. Amém. Feche os seus olhos. Você poderia pedir a Deus para falar alguma coisa com você? Feche os seus olhos, levante a sua mão e a sua voz. E eu gostaria de ver a igreja orando agora. Ore, ore. Se você não orar, ele não responde. Se você não chamar, ele não vem. Se você não pedir para ele falar, ele não fala. Então faça alguma coisa para ele vir de encontro à sua alma nesse momento. Venha, Senhor, venha falar com a tua igreja, venha falar em nossos corações. Teu povo quer te ouvir, ó Pai. Essas pessoas não vieram aqui me ver, tampouco vieram aqui para me ouvir. Eles vieram aqui para te ver, eles vieram aqui para te adorar, eles vieram aqui para te ouvir. Disso eu estou bem ciente, Senhor. Portanto, ó Deus querido, Deus de misericórdia, não despede ninguém vazio aqui nessa noite, mas fala no meu, fala no coração de cada pessoa aqui nessa hora e abençoa-nos, Pai, através da tua palavra, através dessa noite de comunhão, essa noite de confraternização. Desce com o teu Espírito Santo e nos agracie mais uma vez. Fala que a tua igreja quer ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Mas me chamou a atenção, muito mesmo, quando Paulo vem aqui e diz no primeiro verso: é esta a terceira vez que vou ter convosco. E mais abaixo, ele diz assim: já anteriormente o disse, e segunda vez, ou seja, estou falando de novo, estou dizendo de novo. E ele vai dizer assim, ó, digo aos que antes pecaram, já são transgressores mais de uma vez, são reincidentes no mesmo erro. E ele vem e ele segue dizendo assim, mas outra vez, eu estou indo aí para tentar ajudar, para tentar levar arrependimento, levar boa conscientização, para que a vida possa ser posta no altar em ordem. Ele disse, eu estou tentando ir aí resolver esse problema. O problema é o característico do ser humano, isso aí não tem como fugir. Todo ser humano, ele vive uma vida e em algum lugar ele vai ter algum tipo de problema. Ele vai ter algum tipo de dificuldade. Paulo disse, mas outra vez estou indo aí. E ele disse, se eu for mais outra vez, eu não sei se eu vou conseguir vos perdoar. Esse não sei se vou conseguir, eu estou colocando, mas não estou acrescentando, nem diminuindo. Ele disse, não lhes perdoarei. Aí quando eu li Paulo dando esse puxão de orelha na igreja aos Coríntios, falando dessa maneira, até, vamos dizer assim, de certo modo, pesada, fiquei pensando comigo, será que estava acontecendo ali naquela igreja? Para Paulo estar bravo daquele jeito, falar assim, ó, já fui 2 vezes, estou indo a terceira, e se precisar de voltar, eu não vos perdoarei mais. Parece que Paulo estava um pouco zangado, um pouco furioso, para ele falar da maneira como ele falou. E nós sabemos que ele realmente era um leão, podemos chamar de ministério do leão. Ele chegava a dizer que os lobos estavam por ali, mas ele falou, após a partida do leão, porque leão teme lobo, teme leão. Ele disse, após a minha partida,
eles vão fervilhar como lobos buscando tragar o rebanho. Então, Paulo aqui está falando, vamos dizer assim, como um leão diante desses, podemos chamar assim, assuntos difíceis, assuntos delicados, mas que toda igreja tem, que toda família, vamos dizer assim, tem seus momentos difíceis, seus momentos delicados, mas que precisam ser tratados. O problema maior não é você ter e se envolver em algumas coisas delicadas, em alguns problemas, vamos dizer assim. Mas acredito que o problema maior é você não tratar, às vezes, esses assuntos, esses problemas domésticos, vamos dizer assim, de um cristão. E isso é uma boa coisa para refletir, especialmente num dia de ceia, aonde está culminando com uma passagem de ano, uma virada, quando todos começam a fazer reflexões. Até aqueles que adoram deuses e ídolos estão lá colocando seus votos e desejos em uma garrafinha e lançando no mar. Outros estão fazendo as suas superstições e os seus sacrifícios diante dos seus deuses, estão reavendo conceitos, maneira como viveram, mas pena que fazem isso só uma vez no ano e ainda fazem para a morte. Mas o cristão, ele tem que estar sempre examinando a sua vida diariamente, o tempo inteiro, sem cessar. Ele tem que fazer isso. Então nós estamos como Paulo, olhando nessa noite de vigília, noite de ceia, se estamos precisando de colocar na nossa vida, e sabemos que estamos precisando, claro, algumas coisas nos devidos lugares. Não importa que tipo de problema, tem problema de várias espécies, problemas que são grandes, problemas pequenos, uns mais complexos, outros mais simples, mas certo é que, independente de quão simples sejam os problemas, eles precisam de ser tratados. Por quê? Porque são as pequenas raposinhas que danificam a vinha. E o irmão Brana diz assim, são as pequenas coisas que nós, às vezes, deixamos de fazer porque julgamos que não são importantes, que são as que significam mais diante de Deus. Às vezes nós não caímos em atrocidades, mas ignoramos algumas coisinhas. E ignoramos que coisinhas também matam. Não é só a explosão de uma bomba que mata. Não é só a bala de um revólver que mata. Não é só um desastre terrível no trânsito que mata. Às vezes existem uns pequenos vírusinhos que não podem ser vistos a olho nu, mas que se ao entrar no organismo de uma pessoa, se ele não for alvejado, imunizado, aquela pessoa morre. É como Golias, comparando mal, mas uma pequena pedrinha o matou. Ele ignorou uma coisinha pequena, e a coisinha pequena que ele desprezou cortou a cabeça dele. Então, tem pequenas coisinhas na nossa vida cristã que nós ignoramos, e às vezes são aquelas que nos derrubam, são aquelas que cortam a nossa relação com Deus e nos tira da presença de Deus. Então, não podemos ignorar quão pequeno seja o problema, mas devemos tratá-lo, porque doenças simples, muitas vezes, mal curadas, vamos dizer assim, né? Maltratada leva muitas pessoas à morte.
A vida cristã é a mesma coisa. Doenças simples. Eu já estou pregando. 1 aos Coríntios 11. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já até dormem. Quer dizer, por causa de ignorar essas pequenas coisinhas. Às vezes você faz pequenas coisinhas e elas não te condenam para tomar a ceia. Você faz pequenas coisinhas e você julga que elas não vão atrapalhar o teu arrebatamento, se acontecer. Aí não trata como deveria ser tratado, é igual resfriado. Não, eu não vou ao médico. Cadê o irmão Orlando e a irmã Adriana? Está dormindo? Não. Tá não. Eu não vou ao médico. O irmão Orlando não gosta de ir ao doutor. Eu não vou ao médico, né, irmão Orlando? Isso é só um pequeno resfriado. Tudo bem, se você tiver um método caseiro, natural, de tratar aquilo até aquilo ser vencido, amém. Até porque tudo sai da natureza. Todas essas drogas que combatem as doenças. Mas pequenas enfermidades mal curadas, mal tratadas, trazem a morte, como pequenas coisinhas, pequenos maus hábitos. Para ser sincero, ao povo que realmente faz parte da mensagem, não há coisas grosseiras, escandalosas entre eles, mas tem algumas coisinhas, sabe? E às vezes o problema são essas coisinhas. Às vezes tem alguns pequenos maus hábitos, irmão Donizete, que a gente vai achando que aquilo é normal, é comum. E já já nós estamos viciados. Quando eu disse maus hábitos, é porque você já viciou naquilo. É normal, é comum você fazer, você praticar, você falar, você ir, você ouvir. E aí aquilo vai indo. E justamente isso que pode ser a sentença de morte na vida, pode ser o óbito espiritual na vida de muitas e muitas pessoas. É como eu estava revendo, já falei isso em outras ocasiões, mas às vezes eu gosto de rever as mensagens que eu já li, que eu já estudei, que eu já grifei. E eu fiquei pensando sobre quão nocivo é a vida de um cristão, esse mau hábito de não ter domínio sobre a língua. O mau hábito de pegar a vida de um pobre coitado e ficar mascando a vida daquela pessoa com o outro, e vão levando aquilo tão longe, sem nenhuma graça, sem nenhuma misericórdia, e às vezes sem saber nada do que realmente é, do que realmente se trata. E eu fiquei pensando, como que esse hábito é assim, você faz uma coisa até sem ver. Quando assustou, já fez. Como que esse hábito, quando a pessoa assustou, ela já falou, já levou, já disseminou a discórdia, já denegriu, já matou, como disse o irmão Branco. Às vezes, com a língua, a gente mata a influência de uma pessoa e queremos não ser julgados como assassinos. Mas, às vezes, matamos muitas coisas. A língua, por exemplo, Tiago disse que ela é uma fagulhazinha de fogo que incendeia um bosque. E quando um bosque, uma floresta é incendiada, morre serpente, morre tudo. Um monte de animais ficam sem refúgio, sem lugar. Por quê? Porque a língua, a fagulhazinha de fogo incendeia e mata. A Bíblia diz, sai bênçãos e sai maldições. Eu não sei, teve alguém que me contou uma coisa, eu nunca tinha ouvido, achei engraçado. Diz que teve 3 irmãos que saíram para orar, fazer uma vigília. E aí, quando chegou lá, eles, pastor Raimundo, olharam um para o outro, talvez vocês já conhecem, para mim é novo. E um falou assim, só está nós aqui mesmo? Só está nós 3 aqui? Eu, pastor Raimundo e o Tiago? Tinha que ser nós mesmo, né?
Tem mais ninguém ouvindo? Nós estamos em oração. Vamos, fala para mim aí, qual é a sua fraqueza? Porque todo mundo tem a sua. Aí o irmão, não, deixa isso para lá. Não, é só nós, conta para nós e nós vamos orar para Deus nos ajudar a vencer isso. Mais um para ajudar em oração. Ele, então tá bom. O outro falou assim, olha, eu sou cristão, luto a vida toda, anos e anos para servir a Deus. Olha, mas quando eu vejo aquela garrafa com uma amarelinha e sinto um cheirinho daquela pinga, de vez em quando eu tomo uma. Eu não estou dando conta, eu estou bebendo uma. Mas assim, moderadamente, só nas horas da refeição e quando eu vejo o torresmo está lá. Né? Tem gente aí que eu acho que está em dificuldade, não está não? Está não, né, irmão? Aí ele contou a fraqueza dele. E a sua? Qual que é a sua? Aí o irmão falou assim, olha, eu estou morrendo de vergonha de falar isso, mas até hoje eu não consegui parar de fumar, não consegui parar de cobiçar, estou carregando isso comigo, mas estou arrastando, mas estou caminhando. Aí o outro, os dois olharam para ele, o bêbado e o fumante, e falou assim, agora só falta você, qual que é a sua fraqueza? Aí eu falei assim, não vou contar não, porque é feia demais. E eu acho que essa é a mais feia de todas mesmo. Tenho até vergonha de contar. Mas não, fala, já falamos, já nos abrimos, pode falar, para a gente orar e descer o monte, para a gente ir embora. Só então eu vou falar. Aí ele começou a rir. E falou assim, eu não estou dando conta de esperar para ir embora e chegar lá na cidade. E para a gente chegar lá na igreja, é para me contar isso para todo mundo. Essa é a minha fraqueza. Eu não consigo guardar nada, eu tenho que contar para os outros. Vocês oram para mim, porque se Deus não me segurar, amanhã vocês não vão valer nada. Todo mundo vai saber quem são vocês. Realmente essa é a mais feia de todas. E grave, irmãos. Às vezes você julga o que fuma, julga o que bebe, julga que não sabe vestir, julga que corta o seu cabelo, mas a língua é um problema. Isso desqualifica, mas desqualifica muito, demais. E o profeta irmão Brana, ele na mensagem, porque não somos uma denominação, o profeta disse assim, agora podemos dizer a você, ao tema da mensagem, por quê? Porque não somos uma denominação. Então quer dizer que isso que ele vai falar aqui é coisa de quê? De denominação. Sabe que não é doutrinas e nem teologias, aí tem muita coisa de denominação, às vezes, no meio do povo da mensagem. O profeta vai falar de uma coisa aqui que é muito comum entre denominação. Então, o tema da mensagem é, por que não somos uma denominação? Aí o profeta diz assim, agora podemos dizer a você o porquê tomamos a comunhão, dizer a você por que realizamos lava-pés e por que nós não admitimos os membros dessa igreja a tomarem a comunhão em pecado. E é por isso que nessas últimas 2 ou 3 semanas, olha o profeta falando, eu tenho ido de membro a membro, por onde vocês estão com todos esses mexericos. O profeta disse, eu visitei casa por casa onde estão os mexericos. Aí ele disse assim, por onde estão esses rebuliços? Andando por aí, um falando mal do outro. Um passava pelo outro na estrada e viravam o rosto. E eles não se falavam. Aí o profeta disse, que vergonha. Que vergonha 2 crentes que não se falam, não se abraçam, que viram o rosto um para o outro. O profeta diz que isso é coisa de denominação.
E ele disse: eu andei por aí para resolver essas coisas. São coisinhas. São gripes e que às vezes são mal curadas. E quando é mal curada, pode se tornar uma pneumonia, uma tuberculose, pode levar ao óbito. Coisinhas. E aí o profeta disse assim, ó, andando por aí, um não falava com o outro, não cumprimentava o outro, que vergonha. Aí ele diz assim, ó, e estes são aqueles que tomam aqui na igreja do abençoado cálice. Quer dizer que na igreja do irmão Branham tinha essas coisinhas. O abençoado cálice, através deste, aqui no altar. E pela razão de vocês, irmãos e irmãs, e certas pessoas, viverem no telefone, e um fica falando à toa do outro, vocês não estão aptos a serem chamados de cristão vivendo desta maneira. Lembrando que nós não estamos falando de um alcoólatra, de um adúltero, de um assassino, de uma adúltera, uma prostituta. Nós estamos falando de quê? Mexericos. Estamos falando do que o irmão Branham chamou de rebuliços. Estamos falando de coisinhas que virou um hábito comum. Quando assusta, já está falando. O profeta disse, ó, isto te desqualifica da condição de ser chamado cristão. Cristão. Aí ele segue dizendo assim, fiquem longe daquele telefone se você não é capaz de falar coisas boas de alguém ali. No telefone, no telefone está falando baixinho dentro do ouvido. No Zap, está mandando mensagem, mas aqui, ó, tem gente que salva as mensagens e encaminha. No Zap eu estou enviando áudio, tem gente que guarda o áudio, porque quando o reboliço surgir, está aqui. Mas o profeta disse, se vocês não podem falar coisas boas ali, então não use isso. Se não podem usar para o bem, então não use de forma alguma. Não somos radicais, mas o profeta disse, se você não sabe usar para o bem, não use de forma alguma. Aí ele segue, lembre-se, quando você falar algo de alguém, Deus o terá como responsável. Enquanto esse de espírito tiver em você, você sabe que você não está correto com Deus. Se você não se sente, se um homem está errado, vá a ele, fale com ele, reconcilie com ele, mas não fale dele. É por isso que Deus não pode disciplinar a sua igreja, pois vocês não estão fazendo as coisas corretamente. Pega o telefone e falar deste alguém, do que aconteceu e de pequenas seitas por aí. Quando o irmão Branham está falando de seitas, ele está falando de doutrinas erradas. O profeta disse, não pegue o telefone para ficar conversando doutrina. Não faça isso. Até porque, às vezes, o pobre do irmão de quem você está falando pode estar errado. São só conselhos, irmãos. O irmão Branham lá sabia que estava acontecendo, aqui eu não sei. Pelo menos eu acredito que não. Mas são conselhos, medidas preventivas. Estamos tomando medidas preventivas. Quando as coisas forem surgindo, você sabe como agir. Não fala de alguém que não tem direito de se defender, que não está presente, não é, irmão? Todo mundo tem direito de defesa, não é isso mesmo? Está previsto em lei. Então você faz isso, você está fazendo um julgamento injusto, e ainda baseado em algo que você não é uma testemunha. O que é uma testemunha? Alguém que presenciou, ouviu um fato. Você ouviu de terceiros. Quem ouve de terceiros, depõe segundo terceiros, às vezes corre o risco de ser uma testemunha belial, uma falsa testemunha. Então, o profeta, irmão Branham, ele disse assim, ó, e assim por diante, em vez de fazer isso, por que você não comece a ler a Bíblia?
Amém? Não dorme não, viu? Eu falei que ia comprar eu vi uma espingarda grandona assim, irmão, ela cabe quase uns 2 litros de água, Tiago. Falei que ia comprar uma para cada diácono trabalhar na igreja. Os diáconos, cadê o irmão Tito? Vocês pegam o irmão Tito também. Tem dia que ele dorme um sono ali. Acorda os irmãos na espingarda. Mas o profeta segue, vamos lá. O relógio não espera, né? Mas ele segue dizendo: por que você não faz isto? Leia a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Não, vamos falar isso com Deus nessa noite, antes de nós atravessarmos o ano. Senhor, me dá um ano de mais leitura da Bíblia, Senhor. Me dá um ano de mais leitura da tua palavra, leitura da mensagem. Senhor, me dá um ano com menos fuxicos, rebuliços, com menos mexericos, e um ano com mais consagração, com mais oração, com mais sinceridade. Peça a Deus para você ter um ano como você nunca teve antes na sua vida. Eu creio que Deus pode te dar isso, irmão. Eu estou falando isto porque, a exemplo do ano passado, da nossa virada, nós falamos algumas palavras aqui e aquilo soou como uma profecia para alguns. E quem tomou e pegou aquilo, viu como Deus materializou e manifestou aquilo. Tome isso nessa noite. Senhor, 2020 está aí, o ano de 2020 está aí, Senhor. É ano dobrado, como eles dizem, 2 vezes 20. Já que é ano dobrado, derrama a bênção dobrada, a unção dobrada, poder dobrado sobre a igreja. Até não sendo supersticioso, mas é porque isso demora a acontecer. Em 1919 isso aconteceu, ano dobrado, 19. É difícil esses anos assim acontecer. Agora, depois de 100 anos, isso aconteceu de novo, um século depois. E depois isso vai acontecer daqui mais 100 anos. É ano dobrado, não sendo supersticioso, mas eu posso dizer para Deus: Deus, eu quero a porção dobrada do teu Espírito nesse ano. Creio que ao longo do ano inteiro o Espírito Santo cuidou de nós. Mas Eliseu diz: eu quero porção dobrada. Ano dobrado, eu quero unção dobrada, porção dobrada, a presença de Deus dobrada sobre a minha vida. Eu posso desejar isso, trabalhar por isso e correr atrás disso. O profeta disse: então por que você faça esse compromisso com Deus? Teve um irmão que falou comigo: pastor, eu fiz um cronograma de leitura da Bíblia. Ao longo de todo este ano, eu quero ler toda a Bíblia. Eu fiz assim, 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 assim. Eu falei: isso é maravilhoso. Um cronograma de leitura da Bíblia. Desse livro, o livro mais antigo e o melhor livro que já existiu nessa terra é a Bíblia Sagrada. Eu disse que é o mais antigo e o melhor livro, e há quem diz que é o livro mais vendido em todo o planeta Terra. Ainda assim é a Bíblia Sagrada. Livro que cuida da sua vida física, porque ele educa, ele nos desestimula a sermos glutões, isso dá saúde. Livro que cuida da sua vida emocional, porque ele nos estimula a pegar a nossa vida e colocar na mão de Deus. O salmista Davi disse: confia no Senhor e no mais ele tudo fará. Quando você confia em Deus, você dorme melhor, você é menos ansioso, você é menos agitado, é menos nervoso, e com isso cria menos problema para você, sua casa, seu casamento, sua vida espiritual. Quando você tem fé, quando você confia em Deus, confia na palavra, irmão, ainda que tudo venha a dar errado, mas você diz assim: Senhor, eu confio tanto em Ti, que tudo tem dado errado na minha vida, mas eu creio em Ti, que todas as coisas contribuem para o bem da minha alma. Às vezes uma pessoa vem à igreja e diz: Senhor, eu preciso tanto de uma cura, eu preciso tanto de um milagre, Senhor. Já recebi oração, a irmã foi curada, o irmão foi curado, o outro foi curado, e eu
há 5, 10, 15 anos não recebo isso. Meu Deus, por que eu não recebo? Irmãos, Deus é soberano, Deus sabe de tudo. Tem pessoa que recebe e se torna mais fiel, mais dedicado, mais rendido, mais voluntário para as coisas de Deus, mas Deus já sabe que tem alguns, não quer dizer que é o teu caso, que se você receber às vezes o que pede, poucas vezes vamos te ver no altar pedindo. Às vezes a tua luta, a tua enfermidade, a tribulação do teu lar é o que te mantém chorando na igreja. E se Deus vê que é isso que te mantém na presença dele, ele manterá isso na sua vida, porque Deus está interessado em não te perder. E eu também estou interessado em não perder o Espírito Santo. Deus está interessado em não te perder. E ele é soberano, ele sabe que tem algumas coisas que se ele entende agora porque ele cura um e não cura outro. Às vezes responde um e não ao outro, dá a um e não ao outro. Haveria injustiça em Deus? Claro que não, ele não é injusto. Ele está trabalhando da melhor maneira que ele pode trabalhar para te manter na presença dele. E eu diria, irmão, de tantos milagres que nós recebemos neste ano aqui nessa igreja, o maior milagre não foi casa, não foi carro, não foi cura. O maior milagre foi cada culto onde Deus derramou o seu Espírito. Deus nos deu o pão da vida eterna. Esse é o maior de todos os milagres. E eu peço a Deus, Senhor, derrama a porção dobrada sobre as nossas vidas. Para quê? Para nos ajudar a dominar a faísca de fogo que incendeia o bosque. Para quê? Para nos ajudar a crucificar nossa própria carne. Para quê? Para nos ajudar a ser mais cristãos. O que você quer para este ano que vai iniciar daqui a pouco? Senhor, eu quero ser mais cristão. Talvez você poderia dizer, quero a salvação do marido, do filho, preciso disso, necessito daquilo, mas eu coloco a prioridade, o reino de Deus. Eu preciso de ser mais cristão. Eu preciso, Senhor, se for preciso ficar mais um ano nessa terra, de ter o suficiente do Espírito Santo para continuar aguardando a tua volta com essa tocha de fogo acesa dentro da minha alma. Preciso de mais do Espírito Santo, para quê? Para poder me ajudar a ter domínio sobre a minha própria vida, sobre a minha própria língua. Cada um tenha esse desejo de ter esse domínio sobre a sua própria vida, mas o profeta está dizendo aqui, você não pode fazer isto. Não fale mal do teu irmão. Se Léo e Gênio, 2 jovens ali, fazem alguma coisa errada, ou eu tenho um problema com eles, não fale mal deles, venha a nós e fale a nós. Olha para você ver. O profeta diz, se você faz isto, nós começamos falando, não trata essas coisinhas, esses probleminhas, o profeta diz assim, você não faz... Então, se você não faz nada acerca disso, para resolver essa gripe, essa doença mal curada que pode levar a um óbito. Se você não faz nada para resolver isso, ele diz assim, então o sangue de Jesus Cristo não pode te proteger. Irmão, por isso que eu disse, é uma pequena doença, mas que pode levar ao óbito. Um crente sem o sangue de Cristo está morto. E eu não quero imaginar que alguém do corpo de Cristo estivesse fora, debaixo do sangue. O profeta diz, quando você fala do teu irmão, você não tem a proteção do sangue. Então tem que pensar no peso da coisa. Aí o profeta disse assim, e você sabe, quando você fala e tem aquele espírito de falar, o profeta disse, isso originará em você um velho câncer. Misericórdia. Repreenda, Senhor, esse demônio em nome de Jesus Cristo. Repreenda em nome de Jesus Cristo.
Senhor, aí você pode dizer isso nessa noite: Senhor, não estou falando de grandes coisas, mas se já pequei, se dei guarida, se tratei bem, se engordei, se alimentei esse espírito na minha vida, me ajuda nesse ano de 2020, matar ele de fome, Senhor. Por quê? Porque ele, profeta diz, originará uma célula cancerígena dentro do teu corpo. Isso pode ser fisicamente, como também espiritualmente. O profeta disse, aquele velho câncer originará outro câncer, e este outro câncer originará outro câncer. O profeta disse, murmuradores e mexeriqueiros na igreja são como células de câncer dentro de uma igreja. Emagrece, o câncer vai tirando, vai alimentando das vitaminas que era para alimentar o seu corpo. O câncer rouba o seu alimento, rouba a sua saúde. Esse espírito rouba as suas forças. Já viu quando você recebe algum, depois que vai embora a cabeça dói, você sente mal, chora, fala, meu Deus, por que eu fui dar ouvido? Por que eu dei alimento? Por que, Senhor? O profeta disse, isso rouba a sua vida. Aí o profeta disse, então você chega num ponto que você entra em uma igreja, aonde tem esse espírito, meu Deus. O profeta disse assim, eles estão tão frios que você terá que mandar chamar o zelador para quebrar as pedras de gelo antes do culto começar. Isso esfria a vida espiritual de uma pessoa. Agora você sabe que isso está correto. E fica frio, alguém senta-se ali naquele lugar, sabe? E não diz nada sobre isso. Aquela igreja costumava ser tão espiritual, mas quando aquele espírito entra, o que aconteceu? Estava indo tão bem, e agora o que houve? Estão vendo os seus pecados? Isto separam vocês de Deus. E Deus os terá como responsáveis por isto, irmãos. Agora, coloquem estas coisas em ordem. Não há nada de errado comigo. Ele está dizendo assim, ó, nada de errado com o irmão Léo. É o diabo que muitas vezes interveio entre nós. Então não fale mal. Eu disse a alguém hoje, quem cai, não cai porque quis. Quem cai, cai, mas tentando se equilibrar e ficar de pé. Então, lembre que o diabo intervém, entra. O irmão é bom, a irmã é boa. O diabo que é mau, principalmente quando ele percebe Deus por perto, quando ele se sente ameaçado, irmão, ele tenta fazer alguma coisa. E o diabo sabe que a arma mais poderosa que ele tem chama língua. Onde pode ter até 32 milhões de bactérias. E a pior de todas é a palavra mal falada, mal proferida. Então, tome esses conselhos do profeta irmão Brana, porque se você tomar os conselhos dele, você vai ser bem sucedido nesse ano de 2020. Tome os conselhos do teu profeta. Foi para isso que Deus enviou um mensageiro, para nos aconselhar, para nos corrigir. Foi para isso que Deus enviou um ministério, para nos posicionar aonde nós precisamos estar posicionados, para nos ensinar a vivermos uma verdadeira vida cristã. Essa mensagem, irmão, é o remédio que você pode tomar, e ela vai de encontro àquele vírus, aquela doença que às vezes está ali naquele organismo espiritual para ser desenvolvida, mas quando você toma uma boa dose, aquele vírus começa a definhar, aquele espírito começa a morrer. Tome uma boa dose do batismo do Espírito Santo, tome uma boa dose da pregação dessa palavra, porque senão, irmão, a gripe mal curada vai atrapalhar suas vias respiratórias,
vai infeccionar os seus brônquios, daqui a pouco vai a sinusite, vai a rinite, sabia que isso também mata? E quando a coisa vai agravando, é como disse 2 Crônicas 36, a Bíblia diz que o rei Zedequias foi se agravando, primeiro endureceu o coração, rejeitou a mensagem, não se humilhou diante do profeta Jeremias, e chega lá, mas no final do capítulo 36, a Bíblia diz assim, ó, até que o rei morreu, porque nenhum remédio mais houve. Pequenas doenças podem se tornar a morte espiritual de muitas pessoas. Por isso que Paulo aqui está falando isso. Paulo está dizendo, eu já fui tratar com vocês por 2, 3 vezes, e agora eu não estou suportando isto mais. Paulo disse isso. E para quem ele disse? Para a igreja aos Coríntios. Por quê? Porque a igreja aos Coríntios era uma igreja mais problemática. Tinha preferências ministeriais, e brigava por Apolo, e brigava por Paulo, e brigava por Pedro. A igreja de Coríntios era a igreja que era cheia dos dons espirituais, mas quando Deus distribuía os dons espirituais, depois do culto iam embora falando até dos dons que Deus operava, não dos dons, mas através de quem os dons operou. Ah, aquele irmão é que falou, aquela irmã é que falou, ah, eu não me cheiro, não me dou bem com ela. E Paulo disse, vocês estão destruindo a obra de Deus, porque isso mata. Você pode matar uma pessoa sem encostar nela. Matar uma pessoa sem dar um tiro nela. Pode matar ela só com as suas palavras, até porque a Bíblia diz que a palavra, ela tem o quê? Ela tem poder. E toda palavra, não pensa que é só de Deus, não. A palavra falada, ela tem poder. E quando ela é falada, ela não volta vazia para quem a falou. Quando Deus fala, a palavra não volta vazia para Deus. Quando o diabo fala, a palavra dele também não volta vazia. Ela causará alguma coisa. Eu não sei por que eu estou falando isso. Mas Paulo tratou isso aqui. E tratou com graça. A graça é assim. A graça, irmão, ela dá oportunidades. Ei, 2019 está terminando. Quantas oportunidades a graça te deu nesse ano que passou? A graça, falando por Paulo, porque Paulo, irmão, Paulo era o apóstolo da graça. Paulo brigou com os judeus para os judeus entenderem que não era mais circuncisão, lei, não era mais sábados, não era mais festas de lua nova. Paulo brigou com os judeus, falando para os judeus que agora a graça foi estendida aos gentios. Paulo foi o apóstolo que mais compreendeu a graça, separou as duas alianças. E a graça, ela é assim, ela dá oportunidades. Tem pessoas que falam assim, ó, errou comigo, acabou. Errou comigo, acabou. Isso não é graça. A graça, muitas vezes, ela dá oportunidades. A graça crê que pode reerguer. A graça crê que o caído pode se levantar. Crê que aquele que está despedaçado pode receber o sopro de Deus. E o sopro de Deus sobre o vale de ossos secos pode juntar os pedacinhos dos ossos. Porque há muitos na sepultura que nem os mortais mais deles existe. Mas certa vez, ou a qualquer hora, a graça de Deus vai falar, sube cá. E quando a graça de Deus falar, a Bíblia diz, o mar dará os seus mortos. O fogo devolverá os seus mortos. A terra devolverá os seus mortos. Quer dizer, tudo aquilo que não existe, mas partículas orgânicas daquele corpo, irmão, quando a graça falar, aquilo tem que se remontar. Nunca despreze a graça de Deus, ela é poderosíssima para refazer. Se a tua vida foi um caco, um bagaço em 2019, deixa a graça soprar sobre você neste 2020, ela pode te renovar.
pastor, mas não tem nem mais partículas orgânicas, está tudo acabado, voltou à origem, mas há um Deus que é antes da origem, é antes do princípio, e Deus pode trazer à existência aquilo que foi destruído. Conheça mais sobre ela. Paulo, ele chegou e disse assim, eu vim uma, vim duas e vim três. Você sabe o que significa isso? Oportunidade. Deus dá oportunidade. A graça, foi a graça que desceu no Egito, não foi a lei. Deu uma oportunidade para Israel, e o que Israel fez? Virou as costas. Foi a graça que desceu nos dias de Jesus Cristo. Deu uma oportunidade para os fariseus, saduceus, para os judeus. E o que é que os judeus fizeram? O crucificaram, viraram as costas. Paulo disse, se eu for a terceira vez, não haverá mais perdão. A graça veio a terceira vez na terra. Através da mensagem de Elias, do ministério do sétimo anjo. Irmão, essa mensagem, ela é a graça de Deus visitando a terra. No Egito viraram as costas. Nos dias do homem Jesus viraram as costas. E hoje o mundo está virando as costas para essa mensagem. Mas ela está encontrando alguns miseráveis pecadores. E eu não posso me constranger de dizer, como disse Paulo, miserável homem que eu sou, miserável pecador. A graça, quando encontra um miserável pecador que escancara o peito, o coração para ela, irmão, ela vai longe com essa pessoa. Deus foi longe com Moisés, Deus foi longe com os apóstolos, Deus foi longe com William Branham, Deus vai eternidade adentro com esses eleitos que se abriram para a graça. Mas ela tem que encontrar alguém que não vira as costas para ela. Paulo diz, por 3 vezes eu fui, mas a terceira vez, se insistirem no erro, não haverá mais perdão, que a graça também traz juízo. Essa que é a verdade, para aqueles que a rejeitam. Nos dias de Moisés ela veio, primeira vez. Nos dias de Jesus ela veio, segunda vez, segunda dispensação. Mas Paulo disse, se eu for a terceira vez, agora nos dias da noiva, nos dias do profeta William Branham, ela veio. Só que o que disse Jesus? Uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhes-á perdoado. Mas quando ele vier, o Espírito Santo, Consolador, mas quando ele vier, uma palavra contra ele, nunca mais ser-lhes-á perdoado. E ele, o Consolador, veio. Foi o bom Consolador que trouxe essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe essa mensagem. E agora nós não podemos virar as costas para ela. Você pode ser fraco o tanto que for, mas não vire as costas para a graça de Deus. Não vire as costas para a misericórdia de Deus. Não importa se você tenha que passar mais um ano arrastando na presença de Deus. Fala para Deus, Senhor, eu quero estar sempre no caminho dessa graça soberana, porque não tem escape, não tem outro lugar, não há outro esconderijo. Até porque Paulo disse, a terceira vez, que é a terceira visitação, as 3 dispensações, a terceira vez não mais haverá perdão. Por quê? Porque rejeitar a graça é abraçar com juízo. É como aquela menina que ela olhou para o irmão Branham e a graça chamou no altar. Ela chamou o irmão Branham lá fora e tragou o cigarro e soprou no rosto do profeta. O profeta disse, que insanidade, não faça isso. Isso é loucura. E ela disse, pregador, se fosse para mim ir no altar, eu faria isso com um Billy Graham, com um pregador mais decente. Ela chamou a graça de indecente. Ela desrespeitou a graça. E o que aconteceu? Ela mesma disse que a alma dela, um ano depois, estava indo ao inferno
E ela falou que todas as noites que ela ia dormir, ela via a mãe dela numa grande frigideira, como uma panqueca sendo fritada, e o diabo jogava a mãe dela para o alto. Ela falou assim: o que é isso, pregador, que me atormenta todas as noites? O profeta viu que a mãe dela havia ido para o inferno e que ela estava indo para o inferno. Por quê? Porque virou as costas, porque rejeitou a dispensação da graça, rejeitou o chamado da graça. Então não rejeite, pelo contrário, abrace, clame, busque desesperadamente por ela. Ela tem te dado oportunidade, você já foi muitas e muitas vezes agraciado por Deus. Quantas vezes você falhou, Deus perdoou, caiu, Deus levantou, falou, Deus tampou o ouvido. Quantas e quantas vezes, só que não abusa. A Bíblia diz: maior agravo haverá para aqueles que seguirem afrontando o Espírito da graça. Não abusa da graça. Não é porque ela é amor divino que significa que ela não tem justiça, juízo. Não faça como a menina do cigarro. Não faça como Ananias e Safira. Mentiu, abusou da graça de Deus. Não faça isso. É por isso que eu aprecio pessoas sinceras. Às vezes a sinceridade faz ficar feio para ela, mas eu aprecio isso. Porque a graça, ela precisa disso para se manifestar. Se faltar sinceridade, ela não pode descer. Ela não pode tomar a vida daquela pessoa. Então, é um culto para você fazer uma revisão. É um culto para quê? Para você fazer um check-up, vamos dizer assim, da sua própria vida, da sua vida espiritual. Como disse o profeta irmão Brano aqui na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, o profeta disse assim, alguém aqui sabe aonde está a família do irmão Daus? Alguns deles desceu hoje para o culto. Irmão Daus, irmão Broi, você está aqui? Vocês estão em algum lugar? O profeta caçando uma família na igreja. Aí ele vai dizer assim, sim, estou contente em revê-lo. Aí ele vai falar assim, irmão Daus ainda está conosco, excelente, graças a Deus. Ele estava um pouco doente. Aí o profeta vai e diz assim, irmão Daus quase nos deixou. Quase que a vida dele foi tirada. Veja, nós não sabemos dizer muito ou pedir demais. Ele já tem o que fazer por ele. Preste atenção, irmãos. O irmão Dalcio já tem 21 anos além do tempo que Deus determinou para o homem viver. Quer dizer, ele já tinha 96 anos de idade. Aí o profeta disse, esse é um tempo de vida normal, mas ele já tem 26 anos além do tempo de vida normal. Aí o profeta segue. Porém, nós tivemos um chamado outra manhã, que ele estava morrendo, e nós fomos depressa até ele. E o Senhor Deus foi verdadeiramente bom para com ele. Deus tem sido para com você? Amém? O Senhor foi bom para com ele. O Senhor tem poupado. Você acha que Deus te poupou mais um ano? Oi, irmão. Era para você estar numa taberna, na toca de um bar por aí. Deus te poupou mais um ano. Era para estarmos em qualquer lugar por esse mundo pervertido aí. A mão de Deus nos guardou. Quantos foram arrebatados? Quantos começaram o ano, mas não deram conta de terminar o ano? Mas você está aqui nessa noite. Senhor, eis-me aqui para poder te agradecer. Preservados por Deus. Aleluia. Diga aí, eu fui preservado por Deus. E 2020, com fé no Filho de Deus, continuaremos sendo preservados por Deus. Aleluia! Preservado no trabalho, preservado no casamento, preservado na saúde, preservado no trânsito, o tempo inteiro guardado por Deus. Aleluia! O profeta disse assim, ele foi poupado.
Somente que eu penso que ele agora está preparado e ele está apenas esperando a vinda do Senhor. Aí o profeta disse assim, ó, o irmão Dalcy já está preparado. Meu Deus, que maravilha! Que a nossa preparação em 2020 seja melhor do que em 2019. Que maravilha! O anjo chegar, a carruagem chegar e você não tremer e chorar, mas você sorrir para ela. Se o rapto chegar, quantos iriam sorrir para ele? Se a tua hora chegar neste ano de 2019, quem poderá sorrir para aquela doce, ó doce carruagem? Isso é passagem de ano. Estamos fazendo um balanço, um check-up. Estamos examinando a nós mesmos, apertando os nossos parafusos, fazendo uma revisãozinha. Estamos trocando uma correia dentada, estamos trocando os anéis, estamos limpando as velas, estamos substituindo os bicos. Nessa noite eu estou aqui pedindo a Deus e Senhor, venha dar uma perfeita revisão nessa noiva, para que ela saia em 2020 com o motor mais possante, Senhor, com a vida mais renovada, com a graça em uma constante manifestação. Estamos alinhando o carro para não ficar saindo da pista, saindo do caminho. Um carro guiado por Deus. Lembra do testemunho que contou o irmão Pierre Green, que quando ele acidentou o carro, despedaçou o carro e ele machucou todo, de repente ele está ali sem socorro, sem nada, em um lugar ermo, e aquela voz veio e disse assim, eu estou aqui. Oh, gente, essa voz ainda fala. Eu estou aqui. Green, tu crês em mim? Sim, Senhor. Então ligue o carro. Ele ligou. Aí ele falou assim, agora solte a embreagem e o volante que eu vou levar para você. E o irmão conta o testemunho de que aonde o carro passava, ele passava de acordo com as placas de velocidade indicadas naquele lugar. E o carro foi levado até a garagem da casa dele, naquela situação que estava. Solta o volante, solta a embreagem e deixa Deus guiar. Às vezes você está segurando muito o volante da tua vida, segurando muito a rédea da tua vida. Você está querendo ficar usando muito a embreagem, o acelerador e o freio. Confia mais em Deus nesse ano que está chegando. Põe na vida de Deus. Senhor, venha pegar o volante da minha casa, volante da minha vida cristã. Venha pegar o volante do meu casamento. Eu quero soltar tudo, Senhor, e descansar na tua mão. Eu quero ser liderado, eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo. Que ano o senhor quer, pastor? Eu quero um ano de Deus me guiando, eu quero um ano de Deus me governando, eu quero um ano que eu preciso de pisar menos e acelerar menos e guiar menos. Eu quero um ano onde Deus possa guiar, Deus possa conduzir até onde a coisa precisa chegar. Estar preparado. Porém, vocês todos sabem, ele está pronto para a vinda do Senhor. Porém, vocês sabem, todos nós nos agarramos uns aos outros. Nós somente, o velho companheiro é como um pai para mim. E eu lembro dele assentado bem aqui embaixo. E aos 87 anos ou 88 anos de idade, de bengala, subiu aqui e disse, eu desejo entrar ali e ser batizado. Um velho de 88. O propósito, foi batizado sábado, o irmão Antônio, mais a esposa dele.
Aí o profeta disse assim, ó, alguém foi e lhe arranjou uma roupa, ele não podia esperar até a próxima vez, e ele teve que vir naquele momento mesmo. Deste modo, eu gosto dessas coisas. Ele disse, o outro dia eu estava falando com ele, e ele disse, você acha que eu estou bem, irmão Brana, agora? Ele tinha 88, agora ele tinha 96. Eu disse, irmão Daus, é o que nós estamos fazendo, irmãos. O senhor já foi a um médico fazer um check-up físico? Ele disse, sim, senhor. Aí o profeta disse para ele assim, o médico colocará o esterescópio nos seus ouvidos e colocará no seu coração e colocará pelo seu corpo para ver como o seu coração está batendo. E ele fará um eletrocardiograma. E então medirá a sua pressão sanguínea, exame de urina e assim por diante. Instrumentos para descobrir em que situação está a sua vida física. Irmão, esse é o nosso eletrocardiograma da nossa vida espiritual. É o esterescópios da nossa vida espiritual. Aí o profeta disse, isto é um check-up. Aí o profeta disse assim, agora, o único esterescópio que eu tenho, irmão Dalce, é a Bíblia. Ela é o esterescópio para a alma do cristão. Eu vou lhe dar agora um exame. O senhor permita que eu lhe ajude a fazer um check-up? Ele não está falando isso para o irmão Dalce. Ele está falando isso o Tabernáculo Passos nessa noite. Você me permite te ajudar a fazer um check-up? Posso te dar agora, fazer um eletrocardiograma? Posso medir a pressão sanguínea espiritual da sua vida? A palavra está fazendo isso. Eu vou lhe dar o exame. Aí o profeta disse, ó, São João 5:24. Aquele que ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem vida eterna. E ele disse, irmão Dalce, o senhor crê nele? Irmã Dalce, igreja, você crê nele? Olha, a pressão sanguínea está sendo agora medida. O esterescópio está agora ouvindo os batimentos do teu coração. Você crê nele? Aí o profeta disse assim, o esterescópio diz, arrependei-vos e cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você já arrependeu e já tem o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida? O esterescópio diz assim, filhinhos vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo fiel e justo, para vos purificar de toda a vossa iniquidade. Você tem essa experiência de correr para debaixo do sangue, de encontrar o bom advogado que te purifica de toda a tua iniquidade? Você tem arrependido dos teus deslizes, dos teus altos e dos teus baixos ao longo de 2019? Tem arrependido disso? Tem coisa que eu não gostaria de ter feito. Tem maneiras que eu não gostaria de ter agido. Isso é o esterescópio. E aí, o profeta disse assim, ó, o senhor tem aceitado o Senhor Jesus? O senhor crê nessa palavra com toda a sua alma? Eu vou passar para a senhora, porque a igreja é a senhora eleita. A senhora crê nessa palavra com toda a sua alma? A senhora o tem aceitado de todo o seu coração? A senhora crê que essa mensagem, essa palavra é a ressurreição e a vida, é a fé de arrebatamento? Então, o teste de aptidão, não física, mas espiritual, diz que você está bem. Pela fé, olhando pela graça, confiando na palavra, o teste aqui está dizendo, não, você está apto.
Apto para quê? Apto para dizer assim, ó, quando a doce carruagem surgir, ou quando a trombeta soar, eu irei sorrir para a graça, porque sei que ela não vem para me condenar, ela vem para me buscar. Então eu disse a ele, eu lhe direi, irmão Dalci, que o médico-chefe, Jesus, o médico dos médicos, ele tem passado da morte para a vida, e não há mais nada entrará em condenação na sua vida. Eu disse, segundo o que me consta aqui nos meus exames da palavra, de acordo com os livros sagrados, o Senhor tem sido aprovado. Profeta, pensa bem, você está de frente com um profeta que olha para você e diz assim, ó, de acordo com os meus exames aqui na palavra, você está aprovado. Oh, meu Deus, venha dar a nós essa graça, Senhor. Venha dar a nós essa experiência. Isso aqui é o quê? Pastor, o que é isso? Isso aqui é só um check-up, é só um exame que nós estamos fazendo. O mundo caindo em pedaços, o profeta irmão Brana disse. Então Jesus atravessa a colina outra vez. E ele disse, como foi nos dias de Noé, onde 8 almas foram salvas pela água, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas irão adiante, simplesmente pensando que elas estão fazendo as coisas certas, e então um dia destes tudo estará terminado. Aí o profeta disse, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Vamos fazer um check-up nesta noite? Agora mesmo, vamos fazer um check-up para ver aonde nós estamos? Se estamos agradando-o, vamos fazer um check-up. Eu espero que você passe o ano com essa consciência. Não tão emocional, mas mais consciente. Procure ser melhor. Tome essas palavras que nós lemos aqui na mensagem. Nós não teríamos uma pregação hoje, mas desejei ler isso para vocês. Tome isso como um conselho. Procure não desperdiçar em 2020, não queimar as chances, as oportunidades. Muitos queimam chances, queimam oportunidades. A graça te proporcionou muitas, algumas você aproveitou, outras você queimou. A graça continuará te dando mais oportunidades nesse 2020. Espero que você não queime elas. Aproveite bem as oportunidades que Deus vai colocar no seu caminho. Grife isso aí, viu? Para você ver que não é uma palavra que está saindo sem propósito. Esteja atento, vigilante, para aproveitar bem as oportunidades que a graça vai colocar no seu caminho. Vamos ficar em pé, irmãos. Daqui a pouco começam os foguetes. Incline a sua cabeça. Senhor Jesus, a igreja está aqui, Pai, prestes a virar o ano, Senhor, mas nós queremos fazer isso tomando a ceia do Senhor, comendo do corpo, do sangue, participando do corpo do Senhor. Pai, venha de encontro à nossa alma. Pai, nós falamos de check-up, de revisão. Quantas pessoas estão com parafusos soltos? Oh, mas o mecânico está aqui agora. Meu Pai, quantos cristãos estão com seta e faróis queimados? Mas o eletricista-chefe está aqui agora. Pai, quantos perderam a educação do trânsito, a educação de conduzir a sua vida cristã? Mas, Pai, Tu estás aqui agora, bom instrutor, bom examinador, venha nos ajudar a passar pela inspeção.
Pai, há pessoas que estão precisando de trocar os seus filtros de óleo, estão precisando de trocar, Pai, seu filtro de combustível, Senhor. Há pessoas precisando agora, Pai, de passar por uma completa revisão. Eu sei que a Tua graça pode proporcionar isso para essa pessoa e ela ter o melhor ano da vida dela a partir dessa noite, Senhor. Não por superstição, não por ser 31 de dezembro, mas por fé, Senhor. É porque queremos crescer, queremos melhorar, queremos virar um ano melhor, Pai, do que o ano que passou. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Nesses próximos minutos iremos comer o pão, iremos beber o vinho, Senhor. E eu quero pedir ajuda à Tua igreja. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é a minha oração. Posicionar. As famílias podem ir. Marido, mulher, pais, filhos. Há motivo para abraçar um ao outro e orar? Ou acertar alguma coisa aqui? Diante da ceia e diante de um novo ano. Podem buscar a Deus. Faltam 5 minutos. Cadê o Kleber? Kleber, fica com o Alan aqui, dá um abraço nele, meu filho. Agora é com você. O que você quer fazer agora? Quer orar? Quer falar alguma coisa com o seu cônjuge, com o seu filho? Vamos nos rededicar. Vamos nos reconsagrar a Deus. Entra com o carro já revisionado nesse próximo ano. Entra véu adentro. Se você quiser se ajoelhar aí, se ajoelhe, só não fique sem buscar a Deus. Oh, Pai!
os diáconos, a esposa, sua esposa, Joel, neném, abraça, ora, busca a Deus. Você que não tem um familiar aqui, abraça com seu irmão aí. Passa unido, passa orando, passa pedindo misericórdia. O mundo recebe mais um ano assim, empolgados. E nós, amados, que temos a graça sobre nós, como vamos receber mais uma oportunidade? Mais um ano, mais um dia, é mais uma oportunidade de graça.
Aleluia. Oh, glória. Oh, Pai. Recebi um novo corpo.